Então, ó, transferência de calor 1, conservação de energia. Tá? Essa conservação de energia que é a base para o cálculo de transferência de calor. Tá? Então, ó, o que a gente precisa entender? Tá? Que nós temos um volume de controle. Tá? Dentro desse volume de controle está ocorrendo o quê? Uma entrada de energia, quer dizer, dentro não, através da superfície desse volume de controle, tem uma energia que entra, através de uma outra superfície tem uma energia que sai, bom, e lá dentro, tá, pode ocorrer, ter energia gerada, e entre o balanço, né, entre as diferenças, somas, aí, né, do melhor modo que for, vai haver uma variação da energia acumulada. Então, tá aí. Tá? Então, as energias de entrada e de saída são fenômenos que ocorrem na superfície. Tá? A energia gerada ocorre dentro de um volume de controle. E a variação da energia acumulada está relacionada com a interação desses dois fenômenos. Então, o balanço é o seguinte: a energia que entra, tá? Aqui, ó, positiva, tá? Menos a energia que sai, essa energia que sai é positiva, por isso que tem o sinal de menos aqui, tá? Mais a energia gerada é igual à energia acumulada, tá? É bem simples assim, ok? E aí nós temos o balanço de energia em um intervalo de tempo, tá? A energia que entra menos a energia que sai, mais a energia gerada, é igual à variação de energia acumulada. Tá? Então, ó, a energia que entra e que sai são fenômenos de superfície, igual eu falei, tá? Como transferência de calor por condução, convecção ou radiação. Tá? A energia gerada, tá? É um fenômeno que eu falei que ocorre dentro do controle, tá? Por exemplo, uma corrente elétrica que passa na energia elétrica transforma-se em energia térmica. Ou reação química, energia química que transforma em energia térmica, tá bom? Qualquer uma dessas duas situações. Por exemplo, quando você tem um fio que passa uma corrente elétrica, né, se ela for uma corrente alta, ela tem uma tendência a esquentar o fio, tá bom? Agora, ó, aquela mesma, se a gente pegar aquela equação anterior, que é o balanço de energia em um intervalo de tempo, e dividirmos pelo tempo, fizermos algo instantâneo, nós vamos ter uma taxa de energia que entra, menos uma taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, que é igual à taxa de energia acumulada. Tá? A taxa de energia acumulada é a derivada da energia acumulada em relação ao tempo. Ok? Ó, como a gente falou, né? Taxa é algo que varia com o tempo. Tudo bem? A mesma ideia, tá? Da equação aí do balanço. Muito bem. Se nós tivermos um sistema fixo, tá? Balanço de energia para o sistema fixo, não. Balanço de energia para o sistema, massa fixa, tá? Lembra que a gente pode, antes de comentar, nós podemos ter sistemas ou volume de controle, tá? Qualquer um dos dois, tá? Então, ó, aqui, ó, balanço de energia para o sistema. Geralmente acontece o quê? Nós temos a energia que entra na forma de calor e essa energia que sai, né, que é da forma de trabalho. E aqui uma variação de energia acumulada. Tá? Então, esse calor menos esse trabalho é igual à variação dessa energia acumulada. E essa variação de energia acumulada é a variação da energia interna, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial. Então, aí vai ficar Q menos W é igual a ΔU mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Essa aqui, ΔU, é a variação da energia interna. Tá? Essa variação da energia interna está relacionada, de um modo geral, com a variação da energia térmica, consequentemente, com a variação da energia, com a temperatura. Tá? Então,
nessa energia aí, essa variação da energia acumulada, tá? Então, nós temos 3 fenômenos acontecendo, tá? Os 3 fenômenos são, né, uma energia que está relacionada com a temperatura, uma outra energia que está relacionada com velocidade e uma energia que está relacionada com a altura, tá bom? Por quê? Essa energia térmica pode ser transformada, por exemplo, em trabalho, né, ou calor. A pressão de energia cinética pode ser transformada em calor ou trabalho também, e a mesma coisa é a potencial, tá? Deixa eu só voltar, tá? Essa equação que está aqui, vou voltar só um pouquinho. Essa equação que está em verde, tá? É a primeira lei da termodinâmica, tá? A equação ou seja, a primeira lei da termodinâmica é uma equação da energia, tá bom? Nesse caso aí, usado para sistema. Balanço de energia para um volume de controle, massa variável, tá? O que ele quer dizer com massa variável? Na verdade foi um termo que eu usei para ficar mais fácil para identificar. Nesse caso, nós temos uma taxa de transferência de calor que entra no volume de controle, uma potência que é realizada pelo volume de controle, tá? Uma vazão mássica que entra e uma vazão mássica que sai. Tá? Aqui eu representei só com uma entrada e uma saída, que é o mais comum que acontece, que a gente vai ver nos exercícios. Tá? Pode ter mais de uma entrada, várias entradas, várias saídas? Pode. Tá? Só vai mudar um pouco aqui a formulação dessa equação aqui da energia, tá? Para volume de controle. Bom, na entrada, nós temos a vazão mássica, e na saída a vazão mássica vai ser a mesma. Porque em termos, né, de conservação da massa, né, se entra 2 kg por segundo de algum fluido aí, vão sair 2 kg por segundo, tá? Então, e essa condição 1 na entrada aqui, você tem uma energia interna, uma pressão vezes volume específico, uma velocidade e uma altura na entrada. Na saída é a mesma coisa, tem energia interna, pressão vezes volume, velocidade e uma altura. Tá? Esse pressão vezes velocidade, pressão vezes volume específico, tá? Então, aqui nós vamos ter uma pressão P de saída e um volume específico na saída. Aqui nós vamos ter uma pressão na entrada e um volume específico na entrada. Tá? Essa formulação toda, tá? Nós temos uma energia que entra, tá? Relacionada com a vazão mássica. Então, vai ser o M ponto vezes todo esse termo aqui, tá? Menos o que sai, tá? Uma energia que sai, tá? Mais outra energia que entra aqui na forma de taxa de transferência de calor, menos uma energia que sai, né? uma taxa de energia que sai, na forma de potência. Tá? Isso vai ser igual a variação instantânea da energia acumulada com o tempo, ou a derivada da energia acumulada com o tempo. Essa equação aqui, que está em verde, tá? Como a outra era a primeira lei da termodinâmica aplicada para sistemas, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica aplicada para um volume de controle com uma entrada e uma saída. Eu acho que tem no slide depois, né? A equação não é bem assim que a gente trabalhou em termodinâmica. Tá? A pressão vezes volume mais a energia interna, isso aqui é igual a entalpia. Tá? Então, é entalpia mais V ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z. Tá? Então, no lugar disso aqui, a gente coloca o valor da entalpia. Se vocês pegarem
para substâncias puras, no caso a água, tem a pressão, tem o volume específico do fluido, tem a energia interna do fluido e tem a entalpia do fluido. Se vocês multiplicarem a pressão pelo volume específico, somarem com a energia interna, vai dar a entalpia desse fluido, tá bom? Então, são essas duas equações aqui para o volume de controle. E aí, está aqui a entalpia, né, que é o H mais U, que é igual a U mais P vezes V. Por isso que no coeficiente convectivo eu coloco o HC, tá? Para lembrar que é um coeficiente, né, que envolve convecção. Alguns autores usam para entalpia a letra I. Eu não gosto muito porque dá a impressão que é outra coisa, é um contador, alguma coisa assim, tá? Mas assim, fica livre para saber o que vai fazer, né? Eu já tentei colocar HE, senão vai confundir com H de entrada, HINT, então deixei o H mesmo, que é mais comum. A taxa de energia acumulada com o tempo, tá? Essa energia acumulada aqui está relacionada com uma determinada entalpia, tá? Deixa eu só já comento os detalhes, tá? Que é a massa, que é a densidade vezes o volume, vezes o C vezes o T. Tá? No caso, né, geralmente que nós vamos ter aí, trabalhar com sólidos, tá? O calor específico ao volume constante ou a pressão constante é igual, né? Elas são iguais, elas mudam quando são fluidos, quando são gases, tá? Aí já é mais quando são gases, né? Gases e fluidos, Para sólidos, fluidos não, fluidos incompressíveis também é a mesma coisa. Então, essa é a variação da energia acumulada, tá? É uma energia térmica, tá? Bom, então, esse termo aqui, massa vezes calor específico vezes temperatura, tá? É igual a massa vezes a entalpia, tá? Ou massa vezes a energia interna, no caso do sólido, mas é mais massa vezes entalpia. Isso fica mais evidente, vai ficar mais evidente depois, quando estivermos trabalhando com convecção forçada dentro dos tubos, tá? A gente vai usar essa mesma simbologia aqui, tá? Para propriedades constantes, tá? Essa derivada, tá? A densidade, o calor específico e o volume saem da derivada, né? Vem para fora e só fica a derivada da temperatura em relação ao tempo, tá bom? Então, essa é a variação da energia acumulada. Tá? Bom, então aqui acabou a parte teórica.